Fala galera, sejam bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje a gente vai bater um papo com um copywriter, estrategista digital e médico. Ele tem mais de 5 milhões de reais faturados e já transformou a vida de mais de 17 mil alunos. Mas tudo isso através não só do mercado digital, mas também da sua experiência com neurociência e biohacking. Será que esse bate-papo vai ser interessante, Bruninho? Cara, hoje vai ser muito interessante, tô muito animada. Chama ele aí, Bruninho. Sejam muito que bem-vindos, Sérgio Yamaguchi! Doutor Sérgio, muito bem-vindo, cara. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento. E vamos lá. Vamos com tudo. Vamos com tudo. E Sérgio, aproveitando aqui, que currículo, hein? Mas antes da gente ter aqui uma aula, que eu tenho certeza que a gente vai ter uma aula completa com você, desde neurociência e até o digital. Conta um pouco pra gente, pra galera que tá assistindo aí o KiwiCast, como é que veio o seu interesse pela medicina e como é que você entrou nesse mercado digital? Boa. Vamos lá. Foi bem inusitado, até porque toda a minha infância eu fui destinado para a área de exatas, né? Era muito bom em exatas, porque eu fiz o Kumon, que é uma metodologia japonesa de ensino. Então, toda a minha expertise na parte de profissional eu ia destinar para a área principalmente da engenharia elétrica, que eu achava que eu gostaria de fazer. Entrei na escola técnica lá no Espírito Santo, que é onde eu nasci. Só que dentro da escola técnica eu vi que eu era bom naquilo, só que eu não gostava. Então, nesse momento, eu passei por um processo de autorreflexão muito profundo, onde eu tentei entender o que eu poderia ser bom se eu me desenvolvesse, mas que eu também gostasse de fazer, porque fazer algo pro resto da minha vida, que eu seria infeliz, para mim não ia fazer sentido. E a partir desse momento, fiquei mais ou menos um ano ali refletindo, até o ponto que eu realmente decidi que eu não ia mais fazer engenharia, e ia focar mais na área da saúde. Só que eu não sabia o que eu ia fazer, fiquei mais uns 6 meses até realmente decidir entre educação física e medicina, e eu realmente decidi ir para a área da medicina, que eu era uma pessoa que eu não gostava de estudar, porque eu fui atleta de alta performance a minha vida inteira. Então, vivi muito no mundo de performance física. Então, nunca precisei me dedicar muito aos estudos. E aí, quando eu tive essa virada de chave de sair dessa alta performance física para desenvolver uma carreira na parte de estudos, eu falei, se for me dedicar, eu vou me dedicar de ponta cabeça em algo que realmente eu acho que se eu preciso começar, eu vou começar e eu vou me dedicar ao final. O que fez sentido para mim foi a medicina. E aí foi uma jornada ali de nem um ano direito ali de troca que eu consegui, graças a Deus, me dedicar e passar. Legal, mas uma vez que você encontrou a medicina, onde é que entrou você era atleta de alta performance, pra quem não sabe, o Sérgio chegou à seleção brasileira de judô, não é isso? De base. De base de judô, e aí você largou o judô, falou, cara, vou estudar, porque isso aqui é o que vai me dar, de certa forma, um futuro mais alinhado com o que eu quero. Mas em que passo dessa história o digital entrou em sua vida? O digital entrou no período da medicina, onde tenho muito orgulho da minha família. Meu pai é professor de judô, minha mãe é esteticista. A gente passou muita dificuldade ali para poder estar realmente custeando toda essa faculdade particular. E aí nessa época eu realmente via que não fazia sentido eu ser somente mais um médico dentro. Eu ia ser o primeiro médico da família, sou o primeiro médico. Só que ao mesmo tempo não fazia sentido eu ser só mais um, porque eu via todo o esforço deles e mesmo eu não parecendo essa cara de alemão, eu venho de uma cultura oriental, Sérgio Yamaguchi, justamente como meu avô era japonês. Eu cresci dentro dessa cultura e ali eu fui desenvolvendo alguns conceitos que são muito fortes. Então, sempre honrar o pai, sempre honrar a mãe, sempre respeitar os mais velhos. Então, todo aquele esforço que eles estavam fazendo por mim, eu sentia a necessidade de querer e ter que retribuir. Então, eu fui buscando conhecimentos que me fizessem ser não só um médico, mas algo que fosse além. Eu fui buscar gestão de pessoas, aí fui buscar marketing, onde eu cheguei nesse momento no marketing digital. Foi mais ou menos ali entre 2017 a 2018, quando eu comecei a me aprofundar nesses conhecimentos. Legal. E uma dúvida que me surgiu, quando você começou a estudar marketing digital, a sua intenção era utilizar a medicina e o marketing conectados, que é muito do que você faz hoje, ou era só tipo, eu vou ganhar um dinheiro com essa metodologia aqui, com esse modelo de negócio, para eu poder sustentar o meu sonho na carreira médica? O objetivo já era fazer a junção para justamente eu não ser mais um profissional qualquer na área médica. Legal. Já era com essa visão já. Massa. E trazendo um pouco aí da sua especialidade, né, em neurociência, explica pra gente o que é neurociência e como é que ela pode ajudar ali a esclarecer as motivações e o que leva um lead a tomar uma tomada de decisão hoje no digital.
Na verdade, eu falo que o marketing em si, ele foi baseado no comportamento humano na neurociência, porque a gente não consegue fazer uma pessoa comprar só baseado em técnicas de marketing, até porque o marketing foi criado a partir disso que eu acabei de falar. Então a neurociência é o que baseia toda a estrutura fundamental do marketing, porque eu preciso entender como é que uma pessoa se comporta no momento de indecisão, de decisão de compra, no momento que ela vai pensar, porque eu preciso saber argumentar para ela saber decidir se aquilo vai valer a pena para ela ou não. Então, querendo ou não, depois de uma experiência mais longa, eu fui entendendo que essas duas áreas que eu atuo são intimamente ligadas. Simplesmente a medicina está mais voltada a fazer tratamento de condições das pessoas, seja de saúde ou de melhora de qualidade de vida ou de performance. O marketing em si está mais linkado à parte de utilizar a neurociência para comportamento e fazer algum objetivo de conversão, seria alguma ação do cliente, seja uma venda, uma captação de algum tipo de informação dele, dados e tudo mais. Entendi. Perfeito. Agora sim, como é que você faz para utilizar os princípios da neurociência aplicados diretamente no marketing para, por exemplo, criar uma oferta de impacto? Eu falo que dentro da oferta, uma das coisas que as pessoas mais pecam é no momento que ela vai, muitas das vezes, abrir o preço, um momento anterior que chama de ancoragem. Porque muitas das vezes esse é um momento onde a pessoa mais falha em ativar o emocional da pessoa. Por que eu falo que é o momento que as pessoas mais falham? Porque muitas das vezes elas fazem um script muito pronto, que é, se você juntar todo o valor da metodologia mais os bônus, dão tantos reais. Você ativou o racional da pessoa, putz, eu vou começar a fazer o quê? Custo-benefício. Então, putz, você está falando que essa metodologia custa 3 mil reais, está me oferecendo por 300, beleza, é um décimo, mas será que está valendo a pena? Você não ativou o emocional da pessoa. A pessoa, ela se move por duas coisas. Ela se move pelo prazer ou pela dor. Só que você tem que ativar os opostos desses negócios. O meu não, o que o meu não vai me trazer? Ou seja, quanto de dor eu ainda persisto no não. A ancoragem precisa ter esse ponto e o quanto de resultados o meu sim pode me trazer. Um exemplo clássico que posso fazer de um produto que eu fiz no sentido de a ancoragem foi no sentido de trazer a dor da pessoa. O que eu fiz nesse momento? Eu trouxe o quê? Eu busquei entender que a dor, por exemplo, do público era procrastinação. Então, o valor do produto ele não pode ser medido pelo preço que eu estou te propondo, e sim, na verdade, pelo valor de transformação que você vai ter, porque somente você sabe o quanto é ser procrastinador. Quanto que te custa querer executar e não conseguir produzir? Me diga, quanto que te custa ser um procrastinador? A pessoa está emocionada nesse momento, porque você está tocando nela. Só que me diga também agora, quanto que você pagaria para conseguir executar e produzir no tempo que você precisa, para você conseguir sustentar o foco e a atenção. Me diga, quanto que você pagaria nesse momento para eliminar a procrastinação, para ser produtivo de verdade e sem depender de medicações, café e energético. Nesse momento, você não vai pagar nem X, você vai pagar o valor de Y. Ou seja, eu falo o valor do produto simplesmente mostrando que o não dela custa a ela tudo isso que ela está vivendo até agora e o sim dela vai trazer para ela tudo isso. Então, sair desse mecanismo de ativar o racional e mostrar para ela. O não leva ela para esse estado atual e o sim leva para ela onde ela quer. Que massa. Então, olha a técnica que tem por trás, né? Toda a técnica cerebral, que não é só, tipo, questão de copy, mas acho que antes da copy tem um fundamento, ainda mais fundamento, que é a parte da neurociência, né? Exato. E poucos copywriters hoje utilizam disso no mercado, ou quando utilizam, estão reproduzindo um método que é baseado nisso, mas não necessariamente eles estão conscientes da ação que eles estão fazendo, né? Exatamente. Isso eu peguei muito com um amigo meu chamado Derek, ele é um grande copywriter. Ele fez muita metodologia até com Rockefeller, então ele tem toda uma base de fundamentação dos dinossauros do marketing, né? Tanto que uma copy que ele escreveu, que isso me refletiu e me trouxe muita coisa, foi justamente na ancoragem que ele falou sobre isso e me impactou muito, que era uma copy para um nicho de diabetes, falando de o valor do produto ele não pode ser medido pelo preço que você vai pagar, porque somente você sabe como é estar da maneira que você está. Me diga aqui, faça um cálculo comigo, quanto que custa por ano insulina, seringa de insulina. Ele foi fazendo os cálculos lá, mostrando para a pessoa objetivamente, só que alguém te pegar aplicando na barriga a insulina no momento exato que você está precisando. Incalculável. Só que o valor da transformação que essa metodologia pode te proporcionar não vai te custar nem tanto. Você vai pagar o valor de tanto. Então você busca que a dor da pessoa, você mexe no âmago mais profundo que ela tem para você mostrar que a sua transformação, o valor é irrisório.
Porque a pessoa nesse momento não vai pensar custo-benefício, eu tenho conta para pagar. Ela vai pensar no valor de transformação que você está propondo para ela naquele momento. Que o preço ele é irrisório frente àquilo. Legal. Boa. Que massa. E pegando aqui esse gancho que você falou justamente em ativar o emocional e o racional, você acredita que o fator psicológico, hoje ele é o que impede as pessoas em conquistarem sucesso dentro do marketing digital? Um pouco também. Falta um pouco de embasamento teórico, as pessoas estão muito querendo repetir somente templates. Então, eu chego em certo lugar, eu simplesmente pego uma estrutura e vou replicar. As pessoas estão esquecendo de buscar os fundamentos. As pessoas esqueceram que a parte mais importante, por exemplo, você fazer uma faculdade, não é a sofisticação da última matéria e tudo mais, mas os fundamentos que você foi buscando ali. Porque a faculdade nada mais do que te dá que a capacidade mínima da mínima da mínima de você atuar naquela área. Então ela só vai te dar os fundamentos para você depois ir buscando e se aprofundando. Então quando você vai buscar algum conceito dentro do marketing, você tentar o quê? Utilizar o fundamento para você depois ir conseguindo construir insumos. Isso falta muito e o fator psicológico por trás também acaba influenciando muito, porque se você não está bem para você gerir uma copy, para você pensar, a escrita não vai ser boa. Se você não está bem para fazer uma análise de dados na gestão de tráfego, você não vai conseguir fazer a melhor otimização ali, que são as mudanças finas para você melhorar a performance da sua campanha. Então o psicológico está muito aliado, só que eu vejo que ainda falta muito fundamento das pessoas também. Legal. Boa. Antes de a gente seguir nessa parte de performance psicológica que a Bruna entrou, que eu acho que é super interessante e está dentro da sua especialidade, hoje é muito difícil você encontrar, por exemplo, um médico. Você tem uma carreira consolidada na medicina e optou por estar no digital para se diferenciar, o que é excelente. E você tem um resultado muito incrível no digital, porque é rápido, no período curto, você conseguiu crescer bastante enquanto você estava dividindo a atenção com algo que geralmente demanda muito, né? Que é a escola de medicina e o trabalho como um todo. Então, se você pudesse voltar atrás e dar um conselho para a galera no que se trata de fundamento, para o pessoal que está começando hoje, quais são esses fundamentos que você acha que cada pessoa deveria tocar no marketing? Tipo, não, você tem que aprender isso, X, Y, Z, para você começar a dar seus primeiros passos e não só ficar repetindo o método. Eu falo que toda pessoa deveria, primeira coisa, entender os fundamentos da copy. Porque a copy não vai só ajudar ela a escrever algo para ela conseguir vender. A copy vai ajudar ela na vida dela. Então, eu conselho para a vida da pessoa, porque quando você entende de copywriting, você vai entender, você conseguir fazer uma boa comunicação, seja para você conversar com um amigo, seja para você fazer uma negociação, ou até se você está querendo conquistar alguém, porque tem gatilhos de estratégias técnicas que você pode chamar a atenção de uma menina, de um rapaz, para você às vezes tirar um sorriso, para você começar uma conversa, para você às vezes entrar de uma forma descontraída. Então a copy entra como um insumo que você vai utilizar na sua vida como um todo. Os conceitos básicos, quando você entra na copy, isso te dá ideia para você fazer muitas coisas. Independente se você vai atuar como um copywriter ou não. Porque, você é um expert, por exemplo, numa área Y. Você entendendo de copy, você consegue melhorar o seu enredo para você conseguir conversar com o público, porque você vai entender do que a gente chama de níveis de sofisticação, que nada mais é que o nível que o público consegue entender sobre aquilo que você vai estar falando. Então ele é um público muito sofisticado, entende muito, é pouco sofisticado. Qual é a linguagem que eu vou usar? Uma linguagem mais básica, mais técnica? Então você consegue ter uma comunicação mais assertiva para você conseguir tirar esses insumos. Eu falo que todo mundo, se tivesse um conceito de copyright fundamentado dentro da sua experiência, o mundo ele seria totalmente diferente, porque estaria muito melhor andando, seja nas negociações, ou seja nas conversas como um todo. Legal. Agora, pra gente não perder o fio da meada, voltando para aquela parte de performance, né? Já que a gente falou de sucesso e essa questão do sucesso psicológico, o que falta nas pessoas hoje para elas conseguirem ter alta performance, não só nos negócios, mas na vida também? Entender que as coisas não começam e viram do dia para a noite. A tecnologia ela foi fantástica, a gente está aqui nesse meio tecnológico, está nos proporcionando ter isso. Só que a tecnologia, quando você usa de uma forma errada ou excessiva, você acha que o padrão de comportamento da vida é daquela maneira. Antigamente, você buscar uma informação, você tinha que ir na Barça para você conseguir buscar lá dentro do livro. Você gastava no mínimo 30 minutos para você achar uma informação. Hoje, em 5 segundos, você bota no Google ou até no GPT e você consegue ter acesso muito rápido a informações, um volume muito grande. Só que esse acesso muito rápido à informação não é a maneira que a vida funciona. Então a gente tem muito acesso facilitado a muita coisa, isso faz uma programação mental onde a gente tende a entender que tudo na vida vai ser na mesma velocidade. Só que não.
A vida ela é construída pouquinho a pouquinho, dia após dia. Por isso que a gente tem que ter hábitos na nossa vida, que a gente tenha construções diárias. Porque se a gente só tem hábitos tecnológicos que vão só alimentar acesso à velocidade, inconscientemente a gente vai ficar frustrado por não ter coisas que a gente vai conseguir na mesma velocidade. Então entender que todo dia você vai ter que fazer algo. Todo dia, o que você pode fazer, por exemplo, por você, que você sabe que você vai estar avançando? Seja uma atividade física, seja cuidando da sua alimentação, seja cuidando da sua saúde mental, porque isso é um treinamento que você faz para algo posterior. Então, não é no primeiro tombo que você vai desistir, não é no primeiro passo de vitória que você vai dar uma rampada. Vamos botar assim, minha primeira venda foi em 2019, eu estou há 4 anos no mercado, lutando muito, apanhando muito. Por quê? Porque não é do dia para a noite. Tem muitas coisas que você só na prática você vai ter. Tem muito conhecimento técnico fundamentado, que é muito importante, só que tem muita coisa que só a experiência prática vai te proporcionar dentro desse mercado. Então, não desistir. Deu errado uma vez? Vai para a segunda, vai para a terceira, porque todo mundo que deu certo, ninguém virou do dia para a noite. Não existe uma bala de prata que faz a pessoa rampar. Ou se a pessoa deu uma sorte, uma pessoa 1 em 1 milhão. Todo mundo se dedicou muito, é um trabalho árduo. Para eu ser um atleta de alta performance, eu treinava muito todo dia. Então, para você ser bom em algo, você precisa se dedicar. A performance é algo que ela vem de forma progressiva, porque o seu cérebro precisa entrar no aprendizado. Ele precisa entrar primeiro no processo onde ele reconhece aquele hábito, então você gasta muita energia para isso. Então, você começa de uma forma muito onerosa a nível energético. Então, você vai persistindo e o seu cérebro, nesse momento, ele luta contra você. Então, quanto mais desgaste essa atividade te gera, mais seu cérebro vai lutar para você não implementar, porque a nossa genética está programada para economizar o máximo de energia para algum momento de necessidade que a gente realmente precisar. Você vai lutando nesses momentos, vai persistindo todo dia fazendo um pouco, o famoso jogo do progresso, que num certo momento o seu cérebro muda essa conformação consciente e joga esse hábito no processo inconsciente, onde o seu cérebro começa a te ajudar a persistir. Então existe uma fase mais árdua, mais cansativa que você vai implementar e depois o seu cérebro vai mudar e vai começar a te ajudar. Só que persistência. As pessoas têm que entender que não é do dia para a noite. Não é da mesma maneira que a tecnologia faz uma acessibilidade para a gente que a gente vai ter resultado. Top. Uau. Muito bom, né? Que puta Caramba. analogia essa questão aí da tecnologia, porque vai de encontro ao que a vida entrega, né? A gente se acostuma com a velocidade, mas a vida é progressiva. São anos e Total. anos para construir um resultado. E a gente se acostuma com um lado, mas não aplica no outro. E quando você vê, é um monte de pessoa frustrada que quer ter o resultado, mas não tá disposto a passar pelo processo longo para gerar aquele resultado. E a galera desiste. E o digital é muito disso, né? Até porque a gente vende essa imagem de ganhar dinheiro e tal. Rápido. Mas não entende que é um processo. Por mais que talvez o processo seja muito mais rápido, com 6 meses, 1 ano, do que uma faculdade de medicina, que você fica anos e anos e anos. É uma distorção grande de realidade, né? Eu falo que quem quer ser médico hoje em dia, a pessoa ela tem que querer muito e ela tem que ter um propósito muito grande, porque a pessoa que antigamente fazia, a minha humilde opinião, errado, somente fazer medicina por dinheiro, se ela se dedicar 6 anos que ela iria ficar na faculdade de medicina na mesma frequência, na mesma intensidade, no empreendedorismo, dentro do marketing digital, ela vai alcançar coisas que a medicina nunca iria proporcionar para ela. Garanto, se a pessoa se dedicar na mesma frequência e intensidade, 6 anos da vida dela, ela não vai entender onde ela vai estar no final desse período. Boa. E Sérgio, aproveitando que a gente tá falando aí sobre sucesso, questão de marketing digital, entrando nesse universo aí do mercado digital e aproveitando também da tua expertise médica, como é que você enxerga o processo de tomada de decisão de um consumidor? A tomada de decisão do consumidor, ele vem durante alguns níveis. Primeiro tem aquele público que ele já sabe do problema e ele quer a solução. Esse público, se você apresentar a solução para ele, ele vai comprar. Só que é um público muito pequeno. Existe o público que sabe do problema, só que ele não sabe ainda da solução. Se você apresentar uma solução plausível, junto com uma ancoragem que faça ele fazer a avaliação emocionalmente, ele vai tender a levar. E tem um público onde ele não sabe do problema e não sabe que ele precisa dessa solução. Se você conseguir conversar com esse público, é o quê? Muitas das vezes é o que a gente chama de aprofundar na sofisticação. Porque, por exemplo, muitas pessoas, por exemplo, no meu nicho, elas querem ser produtivas. Só que ela quer ser produtiva, só que muitas pessoas não sabem o que é produtividade. Só que ela sabe que ela tem preguiça ou que ela está adiando as tarefas.
Então ela não sabe da dor dela, que é a procrastinação em si e da improdutividade. Então eu falo com ela, mas você tem preguiça, você está deixando as tarefas para depois, parece que tudo na sua vida dá errado. Isso é porque tem coisas na sua vida que estão ativando, por exemplo, os gatilhos de procrastinação. Eu começo a conscientizar ela. Então eu tenho que entrar, por isso que eu falo que a melhor pessoa que consegue escalar um produto, ou seja, fazer vendas em maior volume, é a pessoa que ela consegue respirar aquele nicho, ou seja, ela consegue vivenciar. Você tem que aprofundar na sua pesquisa de mercado, você tem que entender o seu avatar, que é a pessoa que você tenta conversar para vender, de uma forma muito aprofundada. Só que aquele avatar, onde não é que você entende a dor e você vai mostrar a solução. Você tem que entender antes da dor, porque às vezes ele não entende da dor. Esse é o maior público. Ele tem aquela dor subentendida, só que ele não sabe diretamente, então você puxa de baixo e vai mostrando para ele todo esse caminho. Que aí você consegue ter uma boa capacidade de conversão em massa. Interessante. Agora sim, falando dessa parte aí de converter um cliente, né? Um lead, um potencial comprador em comprador. Como é o seu processo de aumentar o nível de consciência desse lead? Porque tem gente que vai fazer através do tráfego orgânico, produzindo conteúdo, você produz bastante conteúdo de valor. Tem gente que já faz isso direto ali na VSL, com tráfego direto. Então como é o seu processo de fazer, de tirar o cara, não sei nem que tem esse problema, até fazer ele tomar a decisão, falar, é o Sérgio que eu vou comprar e seguir? A minha é 100% dentro da VSL. Tanto que a minha especialidade é fazer VSLs com storytelling. Porque a história conecta com a pessoa. Isso fala também até pela neurociência, pelos níveis cognitivos, porque as pessoas elas não conseguem entender muitas coisas abstratas. Um exemplo clássico disso é um bebê, ele não tem nível cognitivo. Se você quer fazer um bebê parar de chorar, pega o pé dele imediatamente, abre a torneira e bota o pé dele dentro da torneira. Ele vai parar de chorar porque ele vai ativar o córtex pré-frontal dele e ele vai olhar para o pé. No que ele faz isso, ele dissocia o que ele estava fazendo e começa a prestar atenção na nova informação que ele está tendo. Então, toda vez que eu conto uma história, eu ativo essa área do cérebro da pessoa para ela conseguir entrar naquilo e ela tem maior capacidade de ter consciência daquilo que eu estou falando com ela. E se eu tiver com toda a estrutura que eu me conecto com ela, eu vou conectar emocionalmente para ela entender que aquilo ali vai fazer uma venda. Então, toda copy que ela tem storytelling, ela tem maior capacidade de conversão de público frio. Pela essa capacidade de eu me conectar melhor com as pessoas que têm menor entendimento e menor nível de consciência, só que também por eu conseguir mexer com a massa como um todo. Legal. Boa. Perdão. Não, pode ir. Segue. Ah, tranquilo, então. Ó, e falando aí sobre questão de nutrição de leads, né? Quais estratégias que você usa para manter eles totalmente engajados e permanecerem até o final do processo de uma compra? A gente tem todo um público, então. A gente tem o tráfego direto, que eu pego através do anúncio, levo para a VSL. Depois eu faço toda uma sequência de remarketing, onde a gente tem call center, ou seja, uma equipe comercial que vai fazer retirada de dúvidas. Se a pessoa entrou lá no checkout, deixou os dados, só que ela não finalizou a compra. Tem também o e-mail marketing, onde a gente tem uma sequência de e-mails também. Só que a questão ali, geralmente, o que mais performa, que eu vejo, é o tráfego direto e o remarketing em sequência. Então, geralmente, a pessoa que ela viu o vídeo e por alguma coisa ela não comprou, dentro de 7 dias, só está faltando algum empurrãozinho que está impedindo ela. E geralmente, o que eu vi? Eu vi que se eu gero um pouco mais de escassez nesse período de 7 dias, eu trago melhor performance para conseguir ela comprar. Então, por exemplo, um criativo que você pode usar para você botar nos anúncios. Gente, a gente está nas últimas vagas da condição especial do produto X. Eu estou nesse momento do seu funil. Então. Seus anúncios estão me matando disso aí. Se você perder essa oportunidade, eu não sei quando eu vou abrir essas vagas de novo, justamente porque a metodologia ela foi feita para fazer com XYZ através de tantos dias, etc, etc. Então você pega o que você traz, joga uma escassez que ela vai perder a oportunidade. Então, se você ficar deixando para depois, ou seja, procrastinando mais uma vez, infelizmente, você vai ter que esperar uma nova oportunidade que eu não sei quanto. Então, clique em Saiba Mais para você conseguir conhecer a metodologia. Então, quando a pessoa ela entende que, tipo assim, eu não posso deixar para depois, que o problema do meu público já é esse, que fica deixando para depois, eu resgato ele. De 14 a 30 dias, eu preciso mexer mais no emocional dele. Você já não sabe que você está procrastinando, tudo que você está fazendo está errado, você vê alguém na sua volta avançando mais do que você, justamente porque você não deu o passo de entrar na metodologia que vai conseguir sanar todas essas dores que você está tendo até esse momento.
Então venha para dentro de X que eu vou conseguir te proporcionar estar conseguindo colher os resultados que você merece ter e que você acha que você merece. Então clique Saiba Mais e vem comigo. Então esse público ele vem melhor. E depois de 30 dias eu vejo que ele acaba esfriando, ou seja, com pessoas curiosas que entraram e não tiveram tanta capacidade de performance. E ali, no checkout, o que eu vejo? Quando a gente tem uma ligação, tem uma performance muito melhor do que uma automação, seja via WhatsApp, seja via SMS, porque a pessoa lá quer um contato físico com alguém. E geralmente via WhatsApp, as pessoas hoje estão desconfiando muito que já é algum robô. Quando alguém está ligando para ela, às vezes tirando uma dúvida, não, dentro da metodologia tem quantos módulos? Não tem tantos módulos, tem tantas aulas, mas tem aula disso? Não tem. A pessoa vai lá e compra. São coisas simples, às vezes você pode fazer, às vezes tipo assim, se você está iniciando, você começa ligando. Lá dentro da plataforma já tem um relatório fantástico da QIFI, já te dá o número da pessoa, já te dá o e-mail, se você quiser mandar e-mail, então você já entra, já fala com ela, resolve o problema dela, aumenta em média de 30% a 50% a minha conversão quando eu comecei a ligar para as pessoas. Nossa, a gente tá vendo cada vez mais um time de vendas, né? Um call center específico tá dando muito resultado. E é curioso porque isso já funciona no empreendedorismo, mas o digital, tudo vem um pouco depois, que é um mercado muito novo, né? Mas não tem nada, tipo, super mirabolante. São técnicas que já existiam, que a gente tá aplicando na operação digital e tá dando resultado. Só que você já trouxe alguns pontos de funil, e eu queria entrar nisso, mas antes eu queria falar dessa VSL, porque essa VSL eu te falei, eu assisti toda, e guys, é bizarro a VSL, é tipo, se o cara é procrastinador, ele fica incomodado. Quem narrou, inclusive, foi a GG que tá ali atrás, VSL fortíssima, inclusive me lembrou muito, por exemplo, um padrão de VSL do Aguiari, que tem uma vertente cinematográfica, que pega na dor, e você vê imagens que te deixam incomodado. Então, falando sobre essa VSL específica, antes da gente ir pra funil, como é que foi o seu processo de criação dessa VSL específica? E saber estabelecer o storytelling por trás para que no final você tenha uma entrega e você fale, caramba, isso aqui tá muito bom, vai converter. O segredo de uma VSL está na pesquisa do avatar. Quando você faz uma boa pesquisa, você só pega depois a pesquisa e vai encaixando o quebra-cabeça. Então, e aonde a gente faz uma boa pesquisa? Nossa, se as pessoas soubessem disso, as pessoas fariam coisas fantásticas. No YouTube. Porque o YouTube é a rede social que, ao mesmo tempo, ela tem um alto volume de rotatividade, você entra também no anonimato, porque ninguém sabe quem você está seguindo e ninguém consegue te acompanhar de uma forma mais rotineira. Então as pessoas, quando elas vão nos comentários do YouTube, você vai ver que as pessoas estão deixando depoimentos, elas estão deixando coisas, tipo assim, as maiores dores delas. Então você vai buscando tudo onde as pessoas estão falando. Então eu não criei aquela VSL de uma forma mirabolante, Deus botou a mão na minha cabeça e falou, não, Sérgio é abençoado agora e vai agora prosperar, porque ele se dedicou muito. Não. Foi uma pesquisa de 1 mês que eu fiz, onde eu peguei os insumos no YouTube e fiquei muitos e muitos vídeos, que eu fui juntando toda uma pesquisa, que no final eu fui montando o quebra-cabeça. Nesse quebra-cabeça eu entendi que eu preciso chamar muita atenção da pessoa no início, porque eu preciso agarrar ela com o objetivo com que ela assista toda a metodologia do meu vídeo. Então o início do vídeo ele precisa tocar principalmente muito na dor. As pessoas elas se movem muito mais pela dor do que pelo prazer. O prazer quando ela vê sentido, a dor porque aquilo ali já não está dando mais para ela. Então a lead, que é o início da copy da VSL do vídeo, se a gente toca muito no padrão de dor, é onde você consegue ter maior capacidade de retenção desse público. Então toda a metodologia foi tirada dali, onde eu comecei a estruturar a ideia dessa lead específica. Foi a única lead que eu estou rodando que não fui eu que escrevi, foi um amigo meu que ele desenvolveu, que ele estava atuando no meu projeto durante um tempo, e do resto da copy eu fui eu que fiz o desenvolvimento. Porque a copy que eu tinha escrito deu um problema, e bem complexo até. E aí eu acabei tendo alguns problemas de sociedade, e o que eu fiz? Eu meio que dei uma desmembrada nela, e aí eu peguei essa lead que estava muito boa que esse meu amigo fez e joguei no resto da minha metodologia. Então meio que ela tá uma copy híbrida agora, que é quando a GG fala ali na lead, só que agora eu já reescrevi uma nova lead que vai estar sendo lançada, que ela vai vir com uma pegada um pouco mais forte, conversando com um público ainda mais de baixo. Não falando só da procrastinação, falando de dores, que as pessoas elas têm um pouco mais de consciência para depois trazer para a procrastinação e trazer para a narrativa. Mas a narrativa toda de construção, ela vem da pesquisa de avatar. Uma boa pesquisa você faz
uma copy fantástica. E nessa sua VSL, no caso, você tem a lead com foco em dor, e quais são as outras etapas? A etapa que eu não sigo uma metodologia padronizada de copy. O que eu faço ali? Eu pego a lead, que nessa lead eu pego toda a estrutura onde eu mostro para as pessoas qual é a dor dela. Então eu agarro a pessoa ali, depois eu faço uma breve apresentação mostrando um pouco de autoridade. Sou o Dr. Sérgio Yamaguchi, o que eu fiz, papapá, quem eu auxiliei. E depois eu começo a entrar numa narrativa onde eu busco a dor, eu não deixo ponta solta, trazendo para a pessoa a justificativa que ela está sentindo essa dor. Então eu começo a justificar por que essa dor está acontecendo com ela, até eu chegar na metodologia. Na metodologia eu vou explicando como é que ela vai conseguir sair da dor para o processo da solução que eu estou mostrando para ela e para a realização que ela está querendo chegar. E no processo final da construção da metodologia, eu venho trazendo para ela a oportunidade da oferta, que no final da oferta eu faço essa ancoragem, que depois eu levo para ela a questão do preço. Depois do preço, eu acabo fazendo o link dos bônus. Por quê? Meu objetivo é vender a metodologia por si. Eu não quero fazer com que a pessoa compre porque tem bônus. Então a cópia ela tem que ser auto-vendável. Eu não preciso ter que ficar botando insumo ali. Ou seja, se eu terminar o meu vídeo exatamente no momento que eu falar o preço, eu tenho que ter a convicção que o meu produto ele é vendável. A minha cópia ela foi forte o suficiente para conseguir sustentar uma venda. Porque se eu sempre depender dos bônus, vai chegar uma hora que vai ter gente que vai ter que botar 100 bônus. Porque, não, botei 4, não, o próximo tem que botar 5, porque tem que aumentar o volume do bônus. Então eu deixo os bônus para o final, para quem quiser assistir, às vezes está em dúvida, aí eu tento convencê-la mais com alguma coisa, ou seja, dando alguns bônus que sejam complementares com a metodologia que eu estou desenvolvendo. E no final, eu sempre faço os 3 caminhos. Bem, a partir de agora você tem 3 caminhos. Querer seguir no caminho que você está, voltar para o Instagram e continuar procrastinando, rolando o feed mais uma vez. Querer aprender tudo sozinho, não é uma metodologia ruim, só que você pode ter que ler mais de 10 mil artigos ou ler mais de 4 mil livros, dar consultorias para grandes empresas, papapá. Ou pelo terceiro caminho, você vai encurtar todo esse tempo que eu gastei, que eu investi milhares de reais, e aprender tudo isso de uma forma rápida comigo. Porque você tem que mostrar para a pessoa, no final, depois do preço, vantagens que a pessoa pode ter a mais, se ela está com dúvida, e mostrar o caminho que ela tem que seguir. Então, 2 caminhos é meio que você está induzindo a um ou outro. Se você der 3, a pessoa tem o poder de escolha. E nesse poder de escolha, querendo ou não, você dá liberdade para decidir o que ela vai querer. Mesmo induzindo, querendo ou não, através da persuasão, que ela escolha um caminho específico, mas você tem liberdade, não para um sistema binário, mas você dá 3 oportunidades para ela. Nossa, fantástico. Essa VSL ficou muito boa, parabéns. Muito boa mesmo. E aproveitando que você tá falando de copy, queria entender de você, porque, por exemplo, hoje em dia, muitos copies aí, copywriters, eles estão usando aí como complemento a IA, né? A inteligência artificial. Você usa de alguma forma a inteligência na tua operação hoje? Hoje em dia eu uso a inteligência mais para dar alguns tipos de ideias, mas ela não tá como mainstream, porque eu vejo que... Eu falo o seguinte... O robô, a inteligência artificial, ela não vai substituir o humano. Mas um humano que souber utilizar a inteligência artificial vai substituir alguém que não sabe utilizar. Só que tem pontos específicos que eu vejo que a experiência ainda a gente não consegue colocar dentro da inteligência artificial. Então tem muita coisa que você consegue tirar de lá, de insumo, para a sua experiência conseguir colocar em prática. Então ela agiliza muitos processos. Então você bota, por exemplo, uma pesquisa de avatar lá dentro e pede ideias, por exemplo, de ângulos que são assuntos específicos que você vai trabalhar naquela copy, ela consegue te dar porque você vai depois fazendo toda a descrição. Então ela consegue facilitar muitos processos, só que tem coisas que dependem da gente. Se querer delegar tudo de uma vez só, acaba fazendo muita coisa muito roteirizada e as pessoas vão começar a ficar muito saturadas desse tipo de informação, entendeu? Então, um humano conversando com um humano sempre vai ser melhor do que um robô conversando com um humano.
Justo. Total. Eu concordo. Agora, entrando nessa parte de funil que a gente falou que ia entrar, cara, você faturou 1 milhão aqui no Wi-Fi relativamente rápido, né? Quando você falou... Eu lembro que há uns meses atrás você falou pra mim, ó, vou bater 1 milhão, vou lá gravar com você. Eu falei, ó, não, vamos lá. Você falou, não, mas ficou de mês aí. Eu fiquei, será? E deu a porra do mês o cara Tá bateu 1 aqui, milhão, ó. cara. Tá aqui. Então, falando agora de funil e operação, como é que tá estruturado hoje o seu funil, Sérgio? Hoje em dia eu tenho um funil de 3 etapas. Então, a pessoa que ela compra o meu produto, ela primeiro recebe 2 ofertas de order bump, que é no momento do checkout ela tem a oportunidade de comprar 2 produtinhos mais baratos. Depois, ela chega para um outro produto meu, que esse produto eu ofereço ele em 2 condições diferentes. Um produto mais robusto, se a pessoa não quiser, eu ofereço o mesmo produto um pouco mais enxuto, por um valor menor. Eu recebo, depois eu ofereço um outro produto, se a pessoa aceitar ou se ela recusar. E se a pessoa recusar, que essa aqui é uma assinatura, se a pessoa recusar, eu ofereço uma assinatura, em vez de anual, uma assinatura semestral. Então, esse tem funil de 3 etapas, porque, ao contrário do que muitas pessoas falam, eu discordo da teoria de funil, onde você já tem que nascer com um funil pronto. Por quê? Porque muitas das vezes você tem uma suposição sobre o que o público quer. Só que melhor do que supor é você colher essas informações. Então, o público que comprou de você pergunta o que você está gostando, o que você não está gostando, o que você acha que poderia ter a mais. Esse o que você acha que poderia ter a mais é o seu próximo produto do seu funil. Seja num upsell imediato, seja uma compra que você vai fazer uma nova oferta imediatamente após a primeira venda que você fez, ou seja um trabalho que você vai fazer no back-end, ou seja, mandando um e-mail, fazendo uma ligação, botando dentro da sua plataforma para essa pessoa conseguir comprar. Porque você conversando, você aumenta a taxa de conversão sabendo o que o seu público quer. E não supondo, porque vai chegar um momento que se você ficar supondo, você vai ter que entrar em agressividades de nível de copy, que chega uma hora que a sua copy vai estar mais forte que o seu produto. E as pessoas vão achar que você está enganando elas. Então, não vale a pena chegar nesse ponto, porque querendo ou não, quem vai sujar o seu nome vai ser você mesmo. Ou você vai sujar o nome de alguém que você vai estar prestando o serviço. Então, para não chegar nesse ponto, colhe insumo. Faz um produto, faz a venda dele, começa a colher para você começar a construir as etapas. Foi assim que eu fiz. Por quê? Porque aí minha taxa de conversão é muito maior. Minha taxa de conversão chega até 25% desse funil. Mas por que chega tanto? Minha cópia ela não é tão agressiva. Simplesmente eu dou oportunidade, se a pessoa quer ou não quer, tudo bem. Porque foram coisas que as pessoas estavam falando que elas estavam querendo, simplesmente coloquei dando oportunidade para elas. Boa. Nossa. Indo mais a fundo ainda nessa questão de funil, né? Quais são as métricas, indicadores, chaves de desempenho que a gente chama aí de KPI, né? O Key Performance Indicators, que você considera que é essencial para a gente conseguir definir ali um sucesso dentro de um funil no digital? Eu falo que, primeira coisa, antes do funil, eu falo que você tem que ter um bom engajamento no curso, no produto que você vai estar desenvolvendo. Por isso que eu falei que os fundamentos de copy, ele é muito bom, porque a copy ela começa no anúncio, só que ela não termina na VSL. A copy ela precisa persistir dentro do curso, porque você precisa induzir o aluno a conseguir avançar, sair do módulo de boas-vindas, entrar na introdução, entrar nos próximos módulos, porque se você não tem técnica para você conseguir fazer o aluno sair da VSL, entrar na plataforma para entrar depois no curso e continuar, o seu funil ele vai ser, tipo assim, a não ser que seja imediato, você vai fazer várias vendas, mas vai estar lá. Faturou 2 milhões, faturou 10 milhões, mas beleza. Taxa de comparecimento dentro da plataforma, 1%, 2%, o que adiantou? Aí depois você vai tentar fazer uma nova venda para esse tipo de cliente, aí fala, putz, meu cliente não comprou de mim, será que ele não gostou? Não, mas ele nem conseguiu acessar. Qual é a capacidade de performance que você teve ali? Você tem um pós-venda legal, que você consegue auxiliar esse aluno a entrar na plataforma se ele está com dificuldade ou não? Essa copy ao longo do curso está conseguindo fazer uma boa conversão? As pessoas estão passando? Ou seja, a taxa de conclusão está chegando entre 10% a 20%? Essa taxa de 3% a 5% a mim não me convence. Por quê? Porque para mim, a pessoa só montou uma metodologia, só que ela não se preocupou em botar copy, gatilhos ali para a pessoa ir passando ao longo do curso para ela conseguir entrar depois no final e dar um feedback, mostrar e tudo mais. Então eu falo que antes do funil, se as pessoas se preocupassem com a cópia, ela começa no anúncio e termina no final do curso, as pessoas conseguiriam ter uma melhor capacidade de ter mais engajamento no curso e ter maior capacidade de vender um próximo produto. Que massa, muito madura essa visão de mercado. Muito madura também porque tanto na copy quanto no funil você não usa
como é que eu posso dizer, receita de bolo, né? Você vai fazendo de acordo com principalmente sua pesquisa, que é a maior bússola que o empreendedor digital pode ter e a galera não usa. A Carol volta e meia pergunta aqui, como é que você faz pesquisa, como é que você faz pesquisa? E a galera continua cometendo o mesmo erro de ficar fazendo suposição. Eu acho que ele quer isso. Não, eu vou botar isso aqui porque com certeza ele vai querer isso aqui. Mas, cara, você perguntou pra ele o que ele realmente quer? É isso aí. Inclusive, eu achei muito interessante esse método de criar funil, porque funil, o pessoal faz muito isso, já cria pronto. Tá, aqui tá meu order bump, aqui tá meu upsell. Nessa parte de criação de funil, você tem o seu produto principal. Pra galera que não tem essa noção da importância de por exemplo, um order bump para aumentar o ticket médio, ou até mesmo para você gerar LTV com novos produtos, como é que você posiciona seus order bumps e upsells? É baseado em quê? Claro que no público, mas tipo, eu fiz meu produto principal. O que é um produto de order bump legal? O que é que dá para ser oferecido no upsell? O order bump eu sempre vejo como um complementar que a pessoa acha que ela poderia achar dentro da metodologia, só que ela não vai achar. Então, na pesquisa de avatar, quando você vai colhendo os insumos ali para você escrever a sua copy, você já consegue desenvolver a metodologia e saber de possíveis coisas que a pessoa pode achar que tem lá, só que ela pode marcar ali no order bump para ela conseguir ter a mais. O upsell, eu falo que é sempre uma pergunta que eu faço para o meu cliente. Então, o meu produto, ele sempre sai quando eu vou de início. O produto e os order bumps. O upsell ele só sai depois que eu consigo colher alguns insumos desse meu cliente, do que ele está querendo. Então, no meu caso, o segundo order bump, ele queria ter acesso a algum tipo de cápsula. Então, eu dei uma oportunidade de desenvolver uma metodologia que ele ia ter acesso a uma fórmula minha, não uma cápsula, uma fórmula que eu iria desenvolver por um valor mais acessível, por exemplo. Então, eu ouvi ele que ele queria. Então, tipo assim, putz, essa metodologia está me ajudando a ser mais produtivo, só que eu não posso tomar mais alguma coisa, será? Para eu conseguir ter mais performance, ter mais produtividade, melhorar o meu sono. Eu falei, então eu vou desenvolver um próximo produto. E aí o pessoal falando, mas putz, mas como é que eu me aprofundo mais, Sérgio, no biohacking, tudo mais, inotrópicos, etc. Criei meu terceiro produto. Então, a partir das dores que meus pacientes estão querendo, eu vou criando os próximos produtos. Porque se eu ficar tentando adivinhar, não tá legal, aí muda. Não tá legal, aí muda. Toda hora você tem que ficar mexendo na operação, você vai gastando mais dinheiro, é mais coisa, mais tempo você vai gastando, em vez de você fazer de uma forma mais enxuta e ver a performance de acordo com a necessidade de cada cliente. Boa. E falando aqui um pouco sobre... Você literalmente falou aqui esse ponto, dores e desejos, né, do teu público. A gente sabe que um copywriter ali, de sucesso, ele se baseia literalmente em entender de forma profunda ali do público dele. Quais são os métodos que você usa para pesquisar e compreender de fato as dores e os desejos que tua audiência tá tendo? YouTube, ou seja, por exemplo, você é do nicho de procrastinação. Vou dar um exemplo que é a dor maior hoje em dia. Sim. Só que na época, quando eu fui mexer com procrastinação, eu não sabia que a dor era procrastinação. Eu queria vender um curso de produtividade. Eu comecei a buscar lá, vídeos no YouTube. Como melhorar minha produtividade. Aí eu ia lá no filtro, botava os vídeos mais vistos, ou seja, porque eu queria pegar os vídeos que mais vistos, que maior probabilidade de ter mais comentário. E eu começava a ver lá as pessoas falando, não, porque eu tô muito procrastinadora, eu tento fazer as coisas, só que eu me encontro no limbo de procrastinação, parece que eu estou num ciclo de improdutividade. Então elas iam me dando os insumos, as dores que elas estavam sentindo. E as pessoas, quando elas falam das dores, você consegue já fazer um espelho o quê? Se ela tem essa dor, ela quer esse prazer, ela quer essa solução. Então, com o que ela vai falando, com aqueles depoimentos que elas vão deixando lá, teve uma vez que eu me assustei que estava um depoimento desse tamanho no YouTube, que fui rolando assim pra baixo, abrindo mais e mais, que a pessoa tá quase fazendo uma consulta médica lá, tipo assim, falando que há 10 anos ela perdeu o marido porque ela não conseguia fazer as coisas de casa, e aí ela perdeu o emprego, contou uma jornada toda. Eu falei, nossa, isso aqui já dá a casa da quarta de venda. Eu falei que a mulher fez aqui, só botar um botão embaixo que as pessoas vão comprar, porque ela se sente segura em contar dentro do YouTube coisas que ela não se sente no Instagram, no Facebook, tem muitas pessoas conectadas. Então ela deixa num vídeo lá alguma coisa que ela acha que o produtor vai ver e que esse produtor pode auxiliar ela de alguma forma, respondendo de alguma forma o comentário dela. O YouTube está a maior chave de pesquisa de mercado que a gente pode ter. Se as pessoas soubessem utilizar da forma correta para pesquisar, começa a pesquisar pelo aquilo que você acha. Eu quero mexer com emagrecimento. Dicas de emagrecimento no YouTube. Pega os vídeos. Como emagrecer de uma forma mais rápida. Hacks de emagrecimento. Vai pegando várias coisas ali, você vai achando vários insumos das pessoas. Isso você vai ver o que é principal mecanismo de dor.
você vai conseguir entrar com o mecanismo do problema, que já é uma parte técnica da copy, que é você achar um nome específico para o que você vai chamar de dor dela. Porque ela tem que entender que todo mundo me falou sobre muita coisa, mas é isso aqui que me atrapalha. Isso ninguém me falou até hoje, por isso que eu vou confiar nessa metodologia. Isso aqui está me atrapalhando e ele me provou que se eu fizer isso, mecanismo da solução, eu faço com que isso desapareça. E os meus resultados começam a destravar, seja no emagrecimento, seja produtividade ou qualquer nicho que você vai atuar. Então você entrar com o mecanismo do problema, só que você vai achar isso onde? Na pesquisa Avatar. Você só vai dar um nome mais bonito, mais específico, seu, para a pessoa entender sobre tudo aquilo que você vai contar. E foi mais ou menos o que eu dei, que era gatilhos de procrastinação no meu. Então os gatilhos de procrastinação vão te atrapalhando, papapá. Que massa. É legal você trazer essa questão do YouTube, porque eu não vejo muitas pessoas falando sobre fazer essa pesquisa dentro do YouTube, né? O pessoal, quando vem assim, passa o formulário. Sim. Coisas Lá no Instagram mesmo, no Instagram. Stories Direct, essas coisas. No No YouTube, Story. eu acho bem diferente, assim. Não muitas pessoas falam sobre. Se as pessoas soubessem utilizar o YouTube da forma correta, as pessoas escreveriam copies fantásticas. Eu imagino. Eu acho que o principal da pesquisa do YouTube é a impessoalidade. Porque a pessoa, ela pode falar o que quiser e ninguém vai saber que é ela. Então é o momento que ela está sendo totalmente genuína. Inclusive, se você quer uma dica de local para fazer pesquisa para marketing digital, é no Reddit. O aplicativo REDDIT, que é um fórum. Eu ia falar desse pessoal. Depois de novo. Perfeito. Então, no Reddit, você tem pessoas que, primeiro, como é um fórum, as pessoas estão dispostas a escrever, a falar sobre, com detalhes. E ninguém sabe quem é ninguém, porque no YouTube você até tem... Você pode botar uma imagenzinha, você pode botar o seu nome. No Reddit você ganha um nome aleatório. Então, o nome aleatório com número é uma coisa totalmente impessoal e lá tá o ouro da verdade. Então, eu diria que talvez as melhores ferramentas de pesquisa é YouTube e Reddit. Não é Story, porque Story tem... A pessoa tem toda uma história ali por trás, né? Eu sou procrastinador, eu sou isso e eu sou o Marcelo. Pô, já não quero dizer que eu sou isso. Então, eu me escondo. Então, ninguém interessante. quer sangrar num tanque de tubarão. Exatamente. Quando você tá no Facebook, ou dentro do Instagram, ou do TikTok, por exemplo, você tá no tanque de tubarão. Tá todo mundo querendo te visualizar. É o primeiro rastro de sangue que você deixar, a pessoa vai te engolir. Exatamente. Todo mundo de olho. Então, mostrar fragilidade não é algo, tipo assim, vou dizer assim, as pessoas não querem mostrar e elas não estão erradas. Porque você não quer sangrar para se dar a oportunidade de se querer ser atacado. Então, você vai fazer isso nas plataformas de maior anonimato, que é justamente o YouTube, eu falo disparado. E o Reddit, quando você souber utilizar ele, que é uma plataforma um pouco mais complexa, você acha insumos, só que tipo assim, eu falo que você consegue às vezes virar até especialista em certas coisas no Reddit, se você souber pesquisar. Então tipo assim, eu quero entender sobre biohacking. Se for no Reddit, você vai entender muita coisa. As pessoas passam a coisa mais valiosa que elas podem ter, experiência. Eu fiz isso e deu certo, fiz isso e não deu certo. Não, eu fiz essa técnica de emagrecimento aqui e passei mal, não fui pro hospital. Não, eu fiz isso aqui e deu certo. Então, mudei isso aqui, esse detalhe deu. Perfeito. Então, muita coisa você pode utilizar para fazer pesquisa ou até mesmo para botar dentro da sua metodologia. Eu vou dizer para você com convicção que a maior parte da minha técnica no kart foi no Reddit e também no YouTube. Então. Porque é uma galera que, tipo assim, no Reddit você vai encontrar um engenheiro da Fórmula 1 ali falando sobre a experiência dele no paddock. Você fica tipo, tem acesso gratuito a essas pessoas. Não, exatamente, justamente por quê? Porque elas, como elas não querem se identificar, elas acham que elas estão fazendo isso de uma forma anonimata, mas de uma forma de caridade também. Sim. Eu sei porque eu respondo o Reddit também. Olha aí! Que massa. Mas a gente sabe aqui, seguindo nesse papo de digital, que testar e otimizar são estratégias essenciais de qualquer pessoa que trabalha nesse mercado. Perfeito. Então, como é que você faz para conduzir os seus testes AB para refinar as copies que você faz? Eu falo que eu não gosto muito de teste AB, porque eu pego uma campanha e eu muitas das vezes jogo uma pessoa para um lado e uma para outra, e muitas das vezes eu faço com que, isso é uma opinião pessoal minha, a pessoa que possa ir comprar para um lado, ela vai para o outro, e aí isso muitas das vezes perde performance. Eu gosto de botar duas campanhas separadas, eu subo uma para uma página e outra para outra. Uma opinião minha que eu, no meu caso, vi que isso tem uma melhor performance. Eu não gosto de fazer uma divisão daquele público específico. Então, se aquele público vai gostar daquela VSL, beleza, show de bola. Se não, fecha a campanha, abre uma nova e vou fazer outro teste. Se o outro público que eu anunciei vai gostar ou não, eu vou vendo dessa forma.
E a partir disso, eu falo que 2 coisas são muito importantes para você fazer teste de performance. 2 não, 3. Primeiro, criativo. Então você tem que ter bons anúncios rodando, anúncios que conectem e de preferência que sejam de menor custo. Então um anúncio que conecta vai levar a pessoa mais consciente para a página de menor custo, faz com que você tenha a melhor capacidade de ter venda com o menor custo possível. Segunda coisa, headline, que é a escrita que vai chamar a pessoa para ter oportunidade de clicar no vídeo. Essa aí é algo que, se você souber mudar e saber, isso vai muito de você conseguir ir se aprofundando ao longo do tempo também, cada vez mais na pesquisa de mercado, porque às vezes a sua copy vai conectar com a pessoa, só que às vezes a headline está ultrapassada e você tem que avançar e a headline você consegue mudar automaticamente. Um vídeo às vezes demora, às vezes 2 dias, 1 semana, 15 dias, 1 mês, dependendo da sua equipe, para você conseguir botar no ar. Headline, em segundos você muda de uma hora para outra, sobe uma nova página e já joga para testar. E você consegue ver a capacidade de performance. Terceiro ponto, a lead. O que é lead? É o início da copy. Aquela parte de onde você retém a pessoa. As pessoas falam muito, muda a oferta, muda a oferta. A oferta, para ela saturar, a pessoa tem que ter passado nela. E poucas pessoas chegam até a oferta porque morrem na lead. Então o volume que você tem que mudar com mais constância para você trazer a pessoa do anúncio até o momento da sua oferta é a lead, para você conseguir conectar mais com ela. As pessoas utilizassem essas 3 técnicas, elas conseguiram vender muito mais. Boa. Legal. E falando sobre vender muito mais, que tipo de gatilhos mentais eu posso usar ali eu posso usar em uma estratégia para aumentar minhas vendas, minhas conversões? Estratégia para poder aumentar a conversão, eu falo que você conseguir, a partir do momento que você entendeu, conversou com o público, ir melhorando o seu funil. Porque um produto vai chegar no momento de escala de investimento que ele vai chegar num patamar onde você não vai conseguir passar dele. Só que o seu funil muitas vezes vai sustentar, a ponto de muitas das vezes, se você for avaliar o seu produto de front, que é o seu produto principal, assim vamos dizer, ele às vezes vai ficar, se você fosse avaliar só por ele, negativo, mas o funil sustenta para você conseguir escalar mais, você vai ganhando leilão e você vai entrando na casca da cebola, na cebola onde você vai pegando o melhor público que tem a melhor capacidade de comprar. Então, para você ter melhor capacidade de performance de venda, eu vejo que você tem que alongar o seu funil, só que conversando com o que o seu público quer, que aí você consegue aumentar principalmente o seu lucro se você não quiser espremer muito para você fazer uma escala mais agressiva. Justo. Você ia falar algo? Não, pode seguir, se você quiser. A Bruninha falou isso de gatilho, né? No que se trata, e acho que a galera que tá do outro lado adora isso, né? Que é gatilho mental. E a gente tá falando com um médico neurocientista, não tinha como pular esse assunto. Então, falando de gatilho mental, eu vejo que muito copywriter não gosta muito de utilizar esse termo, porque parece que reduz toda a técnica de uma copy a pequenas estratégias de PNL para atrair a atenção de uma pessoa. Mas no que se trata de gatilho, quais são os principais que você utiliza na sua copy, que você vê que são realmente valiosos para dar resultado? Você tem que trazer muito gatilho. Eu não gosto muito desse termo, mas sempre o gatilho que a pessoa tem que entender que a dor dela, ela tem que entender que a dor dela é mais profunda do que ela acha. Então você tem que chamar a atenção dela para ela entender. Então você usa a atenção, busca a dor e aprofunda. Ou seja, a noção que ela tinha da dor dela é pequena frente ao que ela pode receber, de prejuízo ainda. E o gatilho também de escassez, ele é muito bom. Por quê? Porque se mostrar para a pessoa que em um certo momento aquilo vai se encerrar, ou seja, um preço promocional de lançamento, são 200 vagas, está na última condição especial, isso faz com que a pessoa saia do senso de vou avaliar e eu preciso disso nesse momento porque não sei da próxima oportunidade. Então você já chamar a atenção dela para a dor dela, para conscientizar que é muito pior do que ela imagina e mostrar que aquilo ali vai ser escasso se ela não quiser realmente comprar naquele momento. Então a oportunidade dela, que ela, depois que você vê, você não consegue mais desver. Então você viu que o seu problema, em vez de ser esse, e você tem essa solução ela vai escorrer nas suas mãos se você não pegar agora, isso faz com que a sua copy fique cada vez mais forte.
Nossa. Caramba, Marcelo, o que você tá achando desse nosso bate-papo? Nossa, bate-papo é incrível, né? Caramba, eu tô aprendendo pra caramba. Eu acredito que o pessoal de casa também. O que eles têm que fazer? Ó, já deixa o like aí, porque não é todo dia que a gente recebe um neurocientista aqui, né? Com certeza. É bom a gente bater esse papo aqui porque a gente aprende o que tá por trás das técnicas de copy, né? Porque a gente vai no fundamento real. Agora, cara, você teve um resultado muito grande já no digital. Com a gente você faturou mais de 1,5 milhão. Na carreira do marketing digital, mais de 5 milhões, mas tudo isso com a equipe muito enxuta, né? E muito do seu início ali, das coisas que você estava curioso, era sobre gestão de pessoas. Então, como é que você faz para gerir uma equipe que é relativamente enxuta? São 5 pessoas hoje, né? Isso. E ainda assim extrair uma performance tão grande deles. Aí entra no que chama de capacidade atual de trabalho das pessoas, que aí a gente tem alguns conceitos que a gente precisa respeitar. Capacidade atual, ela é igual ao comprometimento que essa pessoa tem, ou seja, como é que ela está inserida na cultura da sua empresa, vezes o conhecimento dela, vezes a habilidade, que é a experiência, vezes o estado emocional, vezes o que a gente chama de cognição. Muitas das vezes, alguns processos de RH avaliam legal se a pessoa é comprometida, se ela tem conhecimento, se ela tem habilidade, e alguns até conseguem até avaliar estado emocional, só que cognição é a parte mais frágil. Então, o que é cognição? É quanta complexidade uma pessoa consegue suportar. Elliot Jaques foi um psiquiatra canadense que ele estudou durante 20 anos, 25 mil pessoas. E ele conseguiu entender que certas pessoas ao longo do tempo chegavam em maiores capacidades de complexidade e outras não. O que seria uma complexidade? Se eu pegar uma tarefa, essa tarefa, e eu alongar o tempo dela, eu torno ela mais complexa. Isso não fala que tarefas mais longas são mais complexas que tarefas mais curtas. Só que se eu pegar uma tarefa e alongar ela, fica mais complexa. Por exemplo, fechar o caixa de uma empresa. Se eu fechar o caixa diariamente, é uma complexidade. Se eu fechar o caixa semanalmente, é outra. Mensalmente é outra. Anualmente é outra. Então, se eu alongar uma tarefa, eu faço ela ficar mais complexa. E tem determinados tipos de execução, de profissão, que exigem determinado tipo de cognição. Exige determinado tipo de suportar a complexidade. Porque a complexidade não é só você suportar a complexidade em si. É você ter uma capacidade de ter um horizonte temporal maior. É a capacidade de você ter visualização. É a sua capacidade criativa também. Quanto mais cognitiva a pessoa é, mais criativa ela é, mais cognitiva ela acaba sendo na capacidade de gerir determinado tipo de coisa. Só que a cognição só dá o aval. Se a pessoa não tem habilidade, conhecimento, não faz nada. Então, uma das coisas que a gente faz avaliação lá é essa avaliação cognitiva, que eu consigo fazer com que eu trabalhe com pessoas de alta performance e que estejam capacitadas para determinado tipo de área. Porque às vezes a gente já fala assim, putz, chegou fulano na empresa, cara, ele é sensacional, na hora que ele vai na prática, putz, ele era um vendedor ótimo, excelente, botei ele na gerência, ferrou, tem que demitir esse cara. Por quê? Porque ele não sabe ser gerente, mas vendedor, o cara era fantástico. Ele não tem cognição para ser gerente, ele tinha cognição para ser um vendedor. Então, isso é uma fragilidade muito grande no Brasil hoje. Hoje em dia, conheço só o Décio, que está fazendo atualmente essas avaliações de gestão cognitiva no país. E eu estava fazendo durante um tempo, só que aí eu encerrei. Hoje em dia, estou fazendo na minha empresa, ou para empresas mais de indicação, que a gente acaba vendo um bom custo-benefício para entrar. Porque tem tudo, mas não tem cognição, não suporta uma complexidade, e sempre vai ter que ter alguém de cima mandando ela para ela conseguir fazer. Beleza, se a pessoa é um operacional, um funcionário, ok. Só que se a pessoa é um gerente, é um diretor, não tem que ter ninguém no saco dela ali perturbando ele para fazer determinado tipo de coisa. Por quê? A diferença de um funcionário para um gerente é que o gerente, ele delega a ordem. O funcionário pode delegar a ordem, só que a responsabilidade é sempre do gerente. Então o diretor, ele sempre carrega a responsabilidade consigo. Ele delega operações, só que a carga, por isso que ele tem o salário que ele tem maior. Porque não é só por ele conseguir determinar a complexidade e visualizar. Isso é importante, só que ele carrega toda a necessidade e responsabilidade daquilo que está mandando a equipe fazer. Boa. E hoje a sua equipe, 5 pessoas, realmente, como o Marcelo falou, é bem enxuto, mas você está em expansão, né? Como é que eu posso contratar boas pessoas, pessoas certas? Porque tem essa questão da cognição que você falou e tudo mais. Qual é o segredo? Vamos supor assim. Na cognição ali, a gente faz sempre uma entrevista para a gente poder... O que acontece? A capacidade que a pessoa tem de armar algum tipo de circuito neural complexo vai ser a capacidade da pessoa sustentar algum tipo de comunicação.
Então, vou botar um exemplo clássico assim, que é o mais fácil para a gente conseguir achar o nível cognitivo 1 e 2. O nível cognitivo 1 é operacional, o nível cognitivo 2 é o tático. O nível cognitivo operacional ele só consegue executar. Então, aquela pessoa que ela não tem um senso argumentativo muito grande. Então, ela só fala prontamente a resposta. Você pede a argumentação dela para justificar, ela não tem muito senso de argumentação. Ah, você é a favor ou contra a legalização do uso de armas? Ah, eu sou contra. Por quê? Ah, porque eu acho que isso vai aumentar a criminalidade. A pessoa não passa muito na justificativa. O nível 2 ele já é um nível tático, ou seja, ele consegue seguir um sistema binário. Então ele consegue seguir um fluxo, ele segue a ordem. Se isso der isso, eu faço isso. Se isso der isso, eu faço isso. O operacional não. Você tem que dar uma ordem só para ele consegue executar. Se você mandar ele seguir um sistema binário, ele vai se embolar e não vai conseguir. O nível 2 ele já consegue. Então ela consegue fazer algumas correlações. Então, eu sou contra a legalização de arma, por exemplo, e eu sou contra porque isso pode fazer com que aumente a incidência de pessoas armadas e isso faz com que aumente a criminalidade. Se ele correlacionou o aumento de pessoas armadas com o aumento de criminalidade, não, do aumento de mortes na rua. Então ele correlaciona uma coisa com a outra, então ele tem uma capacidade argumentativa maior. O nível 3 para cima já é mais complexo, a pessoa tem que ter um conhecimento mais profundo para ela conseguir ver, porque é uma pessoa que ela já enxerga fluxo, então ela consegue ver o que? Prioridade dentro de um processo. Então ela não monta só um processo, ela não segue um fluxograma. O nível 3 ele monta um fluxograma. O nível 4 ele monta o quê? Fluxos em paralelo, ele monta um sistema. O nível 5 ele faz inovação conceitual. É como se o Steve Jobs, na época que ele lançou o iPod, ele falou, todo mundo com Discman, com walkie-talkie, ele mostrou, nesse aparelhinho aqui, você consegue ouvir agora todas as suas músicas. Então ele inovou o conceito de ouvir música. Então o nível 5 ele consegue fazer isso. O nível 6 em diante vai repetindo, faz um diagnóstico. O nível 7 faz um fluxo, o nível 8 monta um sistema. Nível 9 para cima fala que Deus de vez em quando bota uns perdidos na Terra porque ele mexe com leis universais. Newton, quando vê uma maçã caindo do pé, falou, existe uma força que habitou sobre a maçã que habita sobre todos nós. E não existiu o cálculo da gravidade, ele falou, ele desenvolveu. Então a capacidade dele visualizar as leis universais e traduzir era tão grande que isso era simples para ele, tanto que ele ajudou a gente a entender várias coisas da física através das suas leis, entendeu? Então, só que qual é o problema disso? Quanto mais cognitivo, mais eu me distancio da sociedade, porque 95% se encerra no nível 2 no final da vida. Talvez tem pessoas que vão passar no nível 1 e vão chegar no nível 2 no final. 95% da população encerra no nível 2. Ou seja, mais para cima eu me destaco muito e eu acabo sofrendo o quê? Repressão social. Você é louco, você não sabe o que está falando, você é mentiroso, você está viajando, que mundo você vive? Então se a pessoa não tem estabilidade emocional, ela é muito instável, ela vai sofrer muita repressão social, não vai suportar. Ela vai cometer suicídio, ela vai muitas vezes desenvolver um transtorno psiquiátrico. Aonde a gente tem mais pessoas cognitivas por metro quadrado? No hospício. São pessoas que não aguentaram a capacidade de suportar a complexidade que eles tinham. Uau. O próximo Einstein da vida, o próximo Newton, Mozart, Bach, provavelmente está dentro de um hospício, infelizmente. Porque não suportou, às vezes nem ele suportou o que a mente dele estava fazendo com ele. Então se ele não tem estabilidade para suportar essa complexidade que a mente dele vive e funciona, muitas das vezes a pessoa ela acaba ficando disfuncional. E Sérgio, aproveitando que a gente tá nesse tópico aí de equipe, liderança e tudo mais, tem algum motivo por trás de você ter aí uma equipe tão enxuta? Às vezes é porque, eu pergunto isso porque tem produtores, por exemplo, que preferem ter ali mais eficiência, né? Mais qualidade, menos quantidade. Você Exatamente. segue esse padrão do menos ali é mais? Menos para mim é mais porque quanto mais pessoas para gerir, pessoas são complexas, mais complexidade eu tenho para demandar, organizar a empresa, conseguir fazer toda a gestão delas. Então, uma das coisas que eu faço é fazer essa avaliação cognitiva e outra coisa também, eu remunero sempre um pouco acima do mercado. Então, eu sempre faço com que essa pessoa esteja mais motivada, porque ela vai estar inserida na cultura pela essa motivação financeira, querendo ou não, ninguém vai viver pelo dinheiro, mas o dinheiro é importante para todo mundo estar fazendo o que é preciso no meio que a gente vive. Então, eu sempre remunero acima do mercado, faço essa avaliação e sempre cobro metas semanais. Eu nunca cobro meta nem mensal, nem diária, porque eu vi que dentro da capacidade das pessoas suportarem complexidade, a visualização delas conseguirem entender as metas semanais e conseguirem executar e trazer com mais êxito é muito melhor. Boa.
Que massa, cara. Cara, você é médico, estrategista digital, tem bastante resultado nas duas áreas. Quando você olha pro futuro, assim, o que é que você visualiza lá na frente? Você sente que você vai acabar indo pra um lado, indo pro outro? Seu objetivo é se destacar ainda mais utilizando os dois? Qual é a sua visão de futuro? A minha visão de futuro é ir cada vez mais me distanciando de estar aparecendo e estar cada vez mais offline pelas coisas que eu penso em fazer, desenvolver novos negócios, querendo ou não, tipo produtos físicos, várias empresas, montar uma holding de suplementação com vários produtos de uma forma geral, mas estando também um pouco no digital, porque no digital não necessariamente você precisa estar aparecendo para poder vender, você tem que ter uma boa estratégia. Eu falo que se você aparece, você consegue ter mais expressividade de você estar sendo reconhecido e alavancar certas coisas, sim, por isso que eu estou fazendo isso durante esse momento. Só que se você, não tenho, desculpa palavreado, não tenho saco para isso, não quero aparecer, não é meu perfil, mas eu gostaria de desenvolver uma coisa e vender. Também tem como. Tanto com marketing de resposta direta, com tráfego direto, que você manda o público direto à sua página de vendas, extrair para isso. Tem muitas estratégias que podem ser feitas para você conseguir fazer esse tipo de venda, você ganhar um dinheiro bem significativo, transformar as pessoas e ao mesmo tempo não ter ninguém que te reconheça na rua, por exemplo, porque você não é uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores ou algo do tipo nas redes sociais. Então dá para fazer das duas formas. Hoje em dia eu apareço pela necessidade que eu vejo estratégica do meu negócio, da parte de biohacking. Estou agora para poder criar uma comunidade de biohacking que vai ser agora o cerne central da empresa do digital com outros produtos. Porque o que eu vi? Isso é até uma dica que eu dou para as pessoas. Em vez de importante a gente criar funis e produtos para a gente ganhar dinheiro, é legal, entendeu? Só que chega um momento que você tem que sair do jogo de ter produtos para você ter um negócio. E o negócio, querendo ou não, ele tem sempre o ponto principal. Então, no digital, você precisa sempre ter um produto principal. Ou seja, a sua galinha do ovo de ouro que as pessoas vão te reconhecer por aquilo. Uhum. E dali você tem que ter expansão para os dois lados. Produtos mais baratos e produtos mais caros. Porque isso vai fazer com que você tenha uma esteira de produtos que vai sustentar o seu negócio. Sempre tendo novos clientes e os clientes passando por toda essa esteira ao longo do tempo. Boa. Top. Muito bom, ó. Gostei muito. Ah, top demais. Já sabia que ia dar bom. Isso aí. Mas a gente tem uma caixinha de perguntas, Sérgio. Top pra responder? Vamos lá. Começa aí, Bruninha. Vamos lá. O @empreendedor_digital perguntou bem assim, Sérgio. Como fazer seu cliente sentir que precisa do seu produto? Você tem que saber comunicar com ele tocando na dor dele. A pesquisa do Avatar volta nesse ponto muito forte, porque se você não conseguir mostrar para ele, principalmente a pessoa que ela não sabe da dor, mas ela tem um certo nível de consciência do que ela está sofrendo, se você conseguir buscar isso, você vai conseguir conversar com absolutamente todo mundo do seu nicho. Então, quanto mais profundo você conseguir ir na sua pesquisa, às vezes pegando pontos que a pessoa tem consciência, que vão levar para a dor, que ela vai entender o mecanismo, que depois ela vai entender a solução, é o que vai fazer você conversar com melhor assertividade. Boa. Tudo então gira em torno do teu avatar. A pesquisa é o que faz tudo acontecer. Com certeza, toda a diferença. Massa. Pergunta do @Kardec_Luan. Quais os 3 pilares para ser um bom copywriter? Primeira coisa, fundamentos. Acho que os fundamentos são importantes e fazer com que você não fique dentro de uma bolha querendo seguir receita. Famosos templates. Muitos copies templateiros que a gente chama, porque template lead, história, gancho, papapá. Só que a pessoa fica sempre naquele script. Só que um ser humano ele não é script. Ele quer seguir uma linha. E qual que é o maior problema da copy? Se a pessoa não entende do fundamento, ela faz muito o quê? Salto temporal. O maior problema de copy é se eu uso muito salto temporal, eu vou perdendo o lead ali ao longo da minha copy. Então eu preciso criar uma linha de raciocínio que seja o mais linear possível, onde a pessoa consiga fazer o máximo de visualização. Por que um filme prende? Você não vê que um filme dá, tipo, você tá falando de uma coisa e de repente muda para outra. A não ser que ele já é estrategicamente pensado em mudar, para ele te dar uma sensação de suspense, que no final ele vai voltar. Só que as pessoas não fazem isso na copy. Elas dão um salto, parou aquilo ali, a pessoa se perdeu, ela saiu daquela atenção, desviou. Isso que ela desviou tem muita informação hoje em dia. Ela não vai voltar para aquele fio. Alguém chamou ela na cozinha, alguém mandou uma mensagem, ela saiu da sua copy.
Então, quando você usa os fundamentos, para você ter a maior linearidade possível, você manter a pessoa de ponta a ponta. Isso aqui sustenta maior nível de retenção de uma copy. Segundo ponto, praticar todo dia. Todo dia, se você praticar, você vai ficar melhor na sua escrita. Os maiores copywriters que eu conheço, todo dia escreve alguma coisa. Seja um e-mail, seja uma nova VSL, independente se vocês vão botar no ar ou não, estão escrevendo sempre alguma coisa todo dia, por quê? Estão refinando sua escrita. Se você quer ficar bom, você precisa praticar. E o terceiro ponto, fundamento, constância. O que eu poderia falar no terceiro ponto é estude storytelling. Porque dentro do storytelling você vai ter a melhor capacidade de usar os fundamentos do marketing para conversar cada vez mais com o público frio. Porque se eu chegasse aqui e só ficasse falando, as pessoas iriam ter ideias, só que ia ficar muito no abstrato. Se eu trago histórias, eu faço que a pessoa visualize aquilo que eu estou falando. Essa visualização retém mais a pessoa também. Legal. Poxa, Sérgio, acho que isso aqui foi uma dica de ouro. Pra ser bem sincero, assim, sobre esses pilares. Bom, a terceira pergunta aqui é da @oshilouise. Qual característica você identifica que as pessoas de sucesso no digital têm em comum? As pessoas de sucesso digital, eu falaria que persistência. Ninguém deu certo da noite para o dia. Então, todo mundo na sua área se dedicou, passou por vários momentos de perrengue, momentos ali de queda, só que as pessoas elas continuaram até o momento que elas conseguiram dar certo. Arranjaram a sociedade que deu certo, foram por si próprias avançando e foram buscando. Então, não é desistir no primeiro tropeço, não é desistir na primeira queda que você vai ter. Porque eu caí muito na minha vida. Só que a vida não é sobre quantas vezes você vai cair, mas quantas vezes você suporta levantar. Então, quanto mais você conseguir levantar, para você conseguir estar resiliente para gerar a nova caminhada, melhor vai ser. Top. Deixa o like aí depois dessa pancada. Olha, pergunta do @genipapo. Sérgio, como teu conhecimento sobre comportamento humano te ajudou a ser mais assertivo nas suas estratégias? Então, uma das coisas que eu fiz muito foi principalmente nessa parte, igual eu falei aqui, de você entender o que seu sim te traz benefício e o que seu não. Então, quando a gente vai estudando os fundamentos de comportamento humano, neurociência e tudo mais, você vai conseguir entender como a mente funciona, como a sociedade foi moldada, como é que os comportamentos das culturas foram fazendo com que as pessoas tomassem certo tipo de decisão. Isso está fazendo com que você consiga ir buscando que os fundamentos do marketing, de copy, ou seja lá onde você for, alinhar com todo o padrão de neurociência, você vai vendo que vai dando match. Só que tem coisas que você consegue adaptar, porque você consegue buscar no fundamento e moldar para aquilo que você precisa. Nossa. O @junior_jr3. É possível iniciar um funil já com um produto high ticket ou um mais barato no início é melhor? Vai depender muito da sua estratégia, porque se você quiser começar com high ticket, o que geralmente faz uma melhor conversão? Você tem que, quanto maior o valor do produto, mais tempo eu preciso gastar com esse meu cliente, porque ele precisa entender que o valor que ele vai investir realmente precisa valer a pena. Então, o que geralmente funciona para um produto high ticket? Geralmente, ou você levar ele para uma masterclass, um webinar, um webinário, que aí você vai fazer um trabalho de 45 minutos a 1h30, ou seja, você vai desenhar todo um mecanismo ali dentro, onde você vai falar um pouco da sua história, vai falar um pouco da dor, só que você vai dar conteúdo. A pessoa precisa entender que aquilo vai valer a pena, ou seja, você precisa chegar e mostrar água. É mais fácil eu chegar e vender a água com ou sem ela? Muito mais fácil com, porque eu estou mostrando para ele que aqui está na minha mão, ou seja, ativo o córtex pré-frontal. Então, num produto high ticket, não é só mexer com o emocional. Eu preciso ativar os dois pontos. O emocional, para ele entender que está fazendo sentido ele estar ali dentro, e o racional, para ele ver o produto chegando à frente dele. Então, você tem que mostrar conhecimento e que o produto vai fazer com que aquilo ali vai valer a pena. Boa. Um produto mais baixo, eu não preciso gastar tanta energia e você consegue depois no back-end, às vezes, trabalhar se você começar a copy no anúncio e terminar no final do seu produto. Não termine, por favor, no final da VSL. Senão a sua retenção vai ser muito pior e a sua capacidade de venda depois vai ser muito menor. Justo. Para finalizar a caixinha de pergunta da Bru_K12. Você, como estrategista, que tipo de comportamento do público observa antes de criar uma estratégia? Muito boa pergunta.
tudo está dentro da pesquisa do avatar. Então, eu vou sempre buscando ali o que a pessoa tem de desejo, o que a pessoa tem de dor, o que a pessoa tem de medo. Então, eu falo que a melhor estratégia está quando você... Isso não é só para o copyright, é quando você respira o nicho. Por quê? Por exemplo, a gente pode usar até os zeitgeist, que são os momentos de vida, às vezes, que você está. Por exemplo, o momento de vida do Brasil hoje em dia é um momento muito difícil. Então, o que você poderia estar utilizando? Ou seja, você consegue pegar do público que as pessoas estão querendo que dá certo e não conseguem, está tendo muita taxa de desemprego, as pessoas não estão conseguindo avançar, a renda está diminuindo. Então, quanto tempo você está tentando dar certo na vida e não consegue? Parece que tudo que você faz dá errado. Você vê algumas pessoas avançando, você vai ficando para trás, parece que todo mundo à sua volta, está todo mundo sofrendo a mesma coisa e você está achando normal todo mundo passar por essa justificativa. Mas até quando você vai ficar se justificando com isso, atrapalhando a vida que você quer chegar? E você pode utilizar isso às vezes para qualquer tipo de estratégia. Você pode montar um produto, você pode montar uma VSL, você pode montar um funil a partir disso. Então, copy, estratégia está sempre baseado no que o seu público tem de dor e o que ele quer de resultado. Quando você faz uma boa pesquisa, você consegue desenhar tudo isso. Excelente. E Sérgio, vem cá. Caramba, eu gostei muito de ter esse bate-papo com você. Acredito que o Marcelo também deu pra aprender pra caramba. Acho que foi bem incrível. A gente conseguiu ali desde o passo de entender melhor ali sobre neurociência, comportamento humano, né? Como ele influencia ali na tomada de decisão de um consumidor também ali sobre avatar, que você explicou muito bem. Como isso tudo tá interligado ali dentro do digital, né? Isso foi muito bom. Eu acredito que eu aprendi pra caramba. Você aprendeu pra caramba? Oh, yes. Oh, beleza. Então, agora a gente tem uma pergunta final aqui. Eu queria muito saber de você. Qual mensagem você gostaria de ter ouvido lá no teu início do digital que você pode compartilhar agora para quem tá pensando em entrar nesse mercado? Comece. Eu vivi isso a minha vida inteira, só que igual eu falei, como eu estava dentro da tecnologia, eu achava que ia ser muito rápido e me frustrei muito com todos os tombos que eu tomei, mesmo persistindo. Mas foram os tombos mais dolorosos da minha vida. Então entenda que não vai ser da noite pro dia. Tudo que você vai fazer, faça com o máximo de dedicação, o máximo de afinco possível, porque você vai subir, você vai descer. Entenda que você precisa ter humildade para você aprender com seus erros e com todas as pessoas. Todo mundo tem algo que vai conseguir te proporcionar algum tipo de conhecimento. E se você souber utilizar isso, você vai conseguir sempre estar em um processo positivo de avanço nos seus resultados. Boa. Toma. E aí, Sérgio? Você gostou desse bate-papo? Muito bom. Curtiu? Muito e você que tá do outro lado, você curtiu? Tenho certeza que sim, porque foi finalizado aqui com chave de diamante. Mas não terminamos. Não, jamais. Por quê, Marcelo? Temos presentes. Presentinhos que faz chegando aí pra você Sérgio, e pra GG. Pra GG também. Que faz inimiga da dieta, acho que você já deve saber. Olha o que você ganhou. Oh, meu Deus. A sua própria caneca. Oh. Você falou e agora? Esse é o teu presentinho, a tua surpresa final. Muito obrigado. Oh. Achou que foi parecido com você? Ficou. Faltam uns músculos. Não, mas é literalmente pra agradecer a sua presença. Obrigado por estar aqui. Parabéns pela premiação de 1 milhão. E obrigado por vir compartilhar o seu conhecimento, não só de digital, mas também sobre um tópico super relevante que está conectado, que é a parte de medicina da neurociência, biohacking. Então, obrigado pela sua presença. E, Sérgio, pra galera que te conheceu através desse podcast, quer continuar te acompanhando para ter mais alta performance na vida dos negócios, deixa aí seu arroba, onde é que elas te encontram, vai aparecer aí embaixo também. Vamos lá, eles vão me achar lá no Instagram, @SKYamaguchi. Eu quero só agradecer a oportunidade de estar podendo compartilhar o conhecimento. A gente poderia estar falando horas e horas aqui, mas acho que esse bate-papo já deu para ajudar um pouquinho as pessoas a conseguirem estar avançando de forma pessoal e profissional. Com certeza. E pra galera que ficou com a gente até o final, Bruninho, o que é que a gente tem de fazer? Já sabem, né, Queer Lovers, ficaram até o final, que eu tenho certeza que você ficou, porque esse bate-papo foi incrível. Já deixa aquele super like, comenta aqui o que você aprendeu nessa aula que a gente teve com o Sérgio, o grande Sérgio. Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum novo episódio sair aqui do QuickCast. E chegou aquela parte bem importante do nosso podcast. Qual é? Será? Onde a gente se vê, Marcelo? A gente se vê no próximo QuickCast. É um compromisso, hein? Te vejo lá. Tchau, tchau. Valeu.